Hoje é segunda, 16 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Eu vi muitos torcedores ontem falando, tem que acabar com o Botafogo B. O Botafogo B para passar vergonha, como ontem, para ter perdido para o Audax. Isso tem que acabar. Vou falar com vocês que estão pensando desta maneira e mostrar que o projeto Botafogo B já foi ali lucrativo para o nosso glorioso e pode ser muito mais. Porém, alguns pormenores precisam ser ajustados. E além disso, o técnico Lúcio Flávio, ele justificou de algumas maneiras bem bizarras a derrota de ontem do Botafogo para a equipe do Rio de Janeiro, para o Audax de Angra. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. E se você gosta de fazer a sua fezinha, na Estrela Bet é o seu lugar. Caso o seu cadastro ainda não tenha sido feito, você está dando mole, vou colocar o link aqui no nosso primeiro comentário. Você vai fazer o seu cadastro, vai fazer a sua fezinha a partir de R$1. Se ganhar, pode se dar muito bem, sacar na hora. Ontem, a gente que fez a fezinha no Botafogo, não fomos tão bem, mas eu ganhei com escanteio. Coloquei ali vários escanteios para o Botafogo e acabei me dando bem em relação à Estrela Bet. Se vocês ainda não fizeram o cadastro, façam, link tá aqui embaixo no primeiro comentário ou QR Code aqui em cima. Entrem na Estrela Bet. Ontem o Botafogo não jogou bem. Pelo contrário, jogou muito mal, um time muito desorganizado. Para quem quiser saber a minha opinião sobre a partida, coloquem na live pós-jogo, porque eu estou falando ali junto com o Léo Memória Alvinegra e com o Thiago Quintela sobre a derrota do Botafogo e dando os meus pitacos, mas eu quero falar com vocês sobre o projeto Botafogo B. Após o jogo, vi vários torcedores falando, esse time não tem o que fazer, meu Deus do céu, esse time é horroroso, como a gente pode ter um time deste? Não dá, esses moleques, nenhum vai pintar. Amigos, o projeto Botafogo B já deu certo por causa do Jefinho. Esse menino já fez por valer o projeto. Somente o valor de mercado hoje do ponta botafoguense já paga ali 5 anos de um time B. Porém, é claro que a finalização do Campeonato Brasileiro Sub-23 foi um duro golpe para todo esse projeto. Se não forem criadas competições para esta categoria, o calendário de 2023 será formado por amistosos. E você tem vários jogadores com contratos até o final do ano. E uma coisa é você treinar e outra coisa é você jogar. Vou citar o exemplo de um jogador que foi muito bem na copinha, o Jefinho, lateral esquerdo. Se o Botafogo não tivesse um time B, ou o Jefinho seria mandado embora do Botafogo, ou iria para o time principal. Se não tivesse espaço, ficaria ali como sexta, sétima opção. E o elenco ficaria totalmente inchado. O problema não é o Botafogo B. O problema é a falta de competições para esse time durante a temporada, que pode atrapalhar no desenvolvimento de alguns jogadores. E também, como eu falei ontem na live pós-jogo, o técnico Lúcio Flávio, pelo menos nesses primeiros meses de trabalho do Botafogo B, não tem feito algo diferente. O time apresenta várias limitações e ele é fundamental para todo o processo. Por quê? A gente, quando tem um técnico, ele ajuda no desenvolvimento dos jogadores, ele ajuda porque a parte tática é importante e quando o time vai bem, ajuda outros jogadores a irem bem. Você tem ali alguns atletas que eu tenho muita curiosidade para entender o que eles podem entregar. Por exemplo, o Caio Vitor, que veio do Voltaço, é um menino que eu estou muito curioso para entender o que ele pode entregar. Ontem eu gostei do Henrique Vermouth, o Rian, lateral direito, tem muito potencial. Você tem outras peças, o Janderson, o Jô, jogadores que certamente na equipe principal demorariam e muito para eles terem 90 minutos de jogo. E o Botafogo B proporciona isso, para dar rodagem para esses jogadores. Mas é o que tem que... A falta de competições pode atrapalhar demais esse projeto. E a briga do Botafogo com a Ferj talvez atrapalhe até mesmo a possibilidade de você pleitear uma outra competição estadual, jogar a Copa Rio, que é aquele torneio de mata-mata que tem no segundo semestre, ou jogar até mesmo com o time B, o Campeonato Carioca da segunda divisão. Pô, TF, mas por que o Botafogo não coloca seu time B com outra camisa? Porque, meus amigos, atrapalharia totalmente o projeto. Por quê? Automaticamente, quando você dá o seu time para outra camisa, você estaria colocando os atletas em outro CNPJ. Supondo, se o jogador
o Jefinho, se ele tivesse jogando no Botafogo B, vestindo outra camisa no segundo semestre, ano passado, quando houve todas aquelas contusões, ele não poderia jogar pelo Botafogo A. Por causa de um detalhe, ele estava em outro CNPJ e a janela estava fechada. Se não tivéssemos mais este problema da janela de transferências, se pudéssemos trocar os jogadores ali, saindo de A a B durante a temporada toda, isso talvez pudesse ser uma solução. Mas a partir do momento que hoje você tem uma janela que se inicia em janeiro e fecha em abril, e depois ela abre em julho e fecha em agosto, você tem esses dois períodos para fazer alterações. Então, assim, ou o Botafogo joga amistosos toda semana com times que realmente você consiga ter um bom desenvolvimento dos atletas, ou você conversa com a FERJ e pleiteia a participação em alguma competição estadual, ou conversa com alguma outra federação, ou sei lá, alguma coisa pleiteando a possibilidade. Eu não sei nem se isso pode, tá, gente? Tô dando um exemplo aqui de uma coisa que sinceramente eu não pesquisei, de você poder jogar um outro torneio em outras regiões como um convidado, para você colocar o seu time B para jogar, porque é um projeto importantíssimo dentro do Botafogo, importantíssimo na revelação de bons atletas. Acabar o projeto B não pode. O resultado dentro de campo é chato, uma derrota sim, mas só que tem que ele pode entregar financeiramente para o Botafogo em relação a desenvolvimento de alguns bons jogadores, pode ser importante. Vou colocar agora algumas falas do Lúcio Flávio a respeito da derrota de ontem. E o técnico botafoguense tenta justificar o injustificável, porque a atuação foi patética. Fale aí, Lúcio Flávio. Uma boa noite. Na verdade, como você falou, né, não foi a estreia que nós esperávamos. Um time que, se a gente for observar, muitos deles fazendo estreia até no plano aí de equipe profissional e jogando, né, com o torcedor, e o time, eu acho que teve uma resposta boa ali no primeiro tempo. Acabamos tomando gol, como bem colocado por você, uma boa batida na bola do Igor, né, surpreendendo aí já praticamente ali do meio campo, e até pela situação de ser uma equipe jovem, num primeiro momento, até pelo erro que aconteceu, né? O time em alguns momentos deixou até na questão do passe ficar um pouco mais lento. Passado o tempo da parada ali, nós ajustamos, o time voltou novamente a ter um controle, teve oportunidades para empatar o jogo, e no segundo tempo, até em razão de ser um primeiro jogo, né, de uma equipe que praticamente aí teve pouco tempo, né, em relação a jogos oficiais. O time, de fato, assim, sentiu um pouquinho, né, em relação à postura do adversário, do adversário baixar mais o seu bloco, e nós, por vezes, trabalhamos muito o jogo por dentro, e em situações que a gente poderia, como eu falei, dar um pouco mais de velocidade nessa bola por fora, e aí sim tentar pelo lado do campo, como tivemos em algumas oportunidades, e até por talvez uma precipitação de passe não conseguiu uma conclusão. Mas de fato a gente lamenta muito pelo resultado, porque pelo que a equipe vinha apresentando nos trabalhos, nos treinamentos, nós poderíamos ter conseguido um resultado melhor. Boa noite, Lúcio. Thiago, da TV Band. Queria te fazer uma pergunta em relação ao planejamento. Pelo que a gente entendeu, o Botafogo joga então com o time B, do Lúcio Flávio, aos finais de semana, e com o time A, do Luiz Castro, durante a semana. Pelo que eu entendi, é isso. Queria entender como isso ajuda no planejamento, de que forma o time B, no caso, não sei se é assim que vocês estão chamando, mas o time B, que foi a campo hoje, ele pode ser integrado ao time A, de que forma que isso facilita essa rotatividade dos jovens, etc. Muito em razão do final do ano, né, a equipe principal ter feito aquela viagem para a Inglaterra, né, os jogadores terem tido um período maior de férias, e num primeiro momento existia a possibilidade até de uma pré-temporada do time principal fora. Não aconteceu, e aí houve esse ajuste, né, em relação a essa programação. Claro que esses ajustes eles podem acontecer no dia a dia aí, em relação à condição que o principal, né, definir.
Como houve uma reapresentação tardia, né, em relação ao elenco principal, houve esse tipo de programação. O jogo de meio de semana agora, a equipe principal atuará e provavelmente na outra jogará novamente a equipe B. E aí, a partir daí, o clube vai tomar, né, decisões, né, em relação aos jogos, né, que joga time B ou time A. Então, provavelmente essa definição vai ocorrer aí ao longo dessa próxima semana. É isso, meus amigos. É isso, minhas amigas. Mais um giro de notícias chega ao fim. Mais tarde estarei de volta com o nosso almoço com o TF, ali por volta de 1 da tarde, e à noite por volta das 20, o nosso Noite Alvinegra, os 3 conteúdos de hoje aqui no canal deste careca que eu vos falo. Tamo juntos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Quinta-feira tem time titular, temos que vencer o Voltaço aqui em Volta Redonda. E aí, você virá nessa partida? Você que mora na região sul-fluminense? Comente aqui, tamo juntos, fogo. Valeu!